Bom, pessoal, vamos ver se agora dá certo, né? Boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos estar falando com a Fábia sobre alguns assuntos interessantes sobre prevenção contra o HIV/AIDS, tá bom? Eu vou mandar o convite para ela agora, para ela estar participando aqui com a gente ao vivo. Aqui, Fábia. Convidar a Fábia, né? Concluir. Ok. Bom, Fábio, eu te mandei aí de novo o convite. Vê se aparece aí para você aceitar o convite para a gente começar a bater o papo aqui com o pessoal que está ao vivo aqui com a gente. Aprovar. Adicionar. Acho que agora dá certo, gente. Oi, Maia. Oi, Sá. Tudo bem com vocês? Bom, a Fábia já aceitou lá e eu adicionei aqui. Só agora esperar o Facebook liberar para a gente começar a conversar. O Fábio recusou o convite, eu vou te mandar de novo, tá? Pronto, você vai entrar ao vivo com a gente. Ah, agora sim. Oi, Olá, Fábia. Rodrigo, tudo bem? Tudo? Tá me vendo Fábia, direitinho? tô te vendo, você só tá de lado. Se puder virar o celular, aí Só você... um minuto. Tá. Uhum. Melhorou? Não, você tá de lado, eu tô de pé, mas você tá de lado. Se você virar o celular, acho que você fica... Aí, isso. Agora Ah, sim? agora sim. Isso, deu certo. Ah, tá conseguindo me ver bem? Tô sim. E te ouvindo bem também. Fábio, eu Então tá quero bom. agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E o programa de DST-AIDS de Sertãozinho, desde 2007, é um grande parceiro da ONG Primavera. Continua sendo com você à frente aí. A ONG tem muito que agradecer, apoia a Parada, a Unis, a Semana Cultural e todas as ações aí que a ONG Primavera sempre fez. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, Rodrigo, meu nome é Fábia, Fábia Junqueira Tolvo. Eu sou assistente social por formação e tenho alguma trajetória na área da saúde, né? Tenho um mestrado em gestão de saúde e o meu mestrado ele foi feito em cima do meu trabalho aí no programa, né? À frente do programa de DSTAs de Sertãozinho. Eu quero agradecer o convite, né? Peço desculpas aí pelo nosso início meio bagunçado, né? Lembrei da nossa querida Dilma, né? Que recentemente fez uma live, se confundiu também. Então eu vejo que estamos realmente propensos a isso, né? Minha primeira participação numa Ah, live sim. ao vivo, então eu quero agradecer o convite, agradecer à ONG Primavera, né? Por sempre estar apoiando também as ações do programa e especialmente a você, que é um querido, né? E eu acho que Sertãozinho tem motivo para se orgulhar de ter uma pessoa íntegra como você à frente de Obrigado. uma ONG dessa magnitude, dessa importância, né? Que é a representatividade, né? Da população LGBT. Estamos muito bem Uhum. representados por você. Então, é uma alegria muito Obrigado. grande poder estar aqui. Quero cumprimentar também os internautas, né, que agora nos assistem, e a todos da ONG, boa noite. Bom, pessoal, vocês que estão assistindo, se puder compartilhar, porque vai ser muito bacana essa nossa live ao vivo. Quanto mais chegar nas pessoas essas informações, vai ser melhor. Bom, Fábia, vou fazer algumas perguntas para você, para explicar para as pessoas que estão assistindo, né? O que é IST? IST são as infecções sexualmente transmissíveis.
Antes a gente conhecia o termo DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Hoje se aprofunda um pouco, né, essa explicação e se usa o termo comumente usado, né, na atualidade, IST, são as infecções sexualmente transmissíveis. Certo. Fábio, tem uma doença, né, que a gente achou que tinha sumido, a gente não se ouvia falar mais, né, que é a sífilis, né, e que muitas pessoas têm dúvida quais são os sintomas, como ela descobre que ela está com a sífilis, né. Eu andando por aí, muitas pessoas perguntam e ela sabe que está com a sífilis, né. E hoje, infelizmente, estamos com grandes casos, né, de pessoas infectadas com a sífilis. Quais são os sintomas que a pessoa tem com a sífilis? Bom, primeiramente, importante esclarecer e frisar isso, né, que você disse. A sífilis é uma doença muito antiga, né? Ela nos acomete há muitos anos, há milhares de anos, mas que se sabe mesmo, ela começou na Idade Média, né? Que começou a se divulgar mais, a saber, né? Nós temos relatos da Idade Média, né? De pessoas famosas até acometidas pela sífilis, né? E Certo. então é uma doença que está há muito tempo e que atualmente, infelizmente, ela também é uma pandemia Uhum. mundial. Né? A sífilis ela é transmitida por uma bactéria, né, que é o Treponema pálido, e é uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode Uhum. ser contraída através da relação sexual desprotegida e também Uhum. ela pode ser transmitida de mãe para filho, né, que é a chamada Certo. transmissão vertical durante a gravidez. Então, a sífilis, quando ela se instala, né, quando a pessoa se infecta, ela pode no primeiro estágio, que é logo após o contágio, que leva aí de 2 a 8 semanas mais ou menos, a pessoa ela vai sentir algum desconforto na região genital através do aparecimento de feridas, né? Uma feridinha, mas algo sem muita importância. Né? Por ser algo bem discreto, muitas vezes a pessoa não procura uma avaliação médica, né? Uma ajuda clínica, e acaba, né, se automedicando, né, o que infelizmente é uma Certo. prática. E com isso essa feridinha vai desaparecer, né? Mas ela continua ali fazendo o trabalho dela, né, no organismo. Na segunda fase da sífilis, na fase secundária, aí já começam a aparecer outros sintomas, né? Então a pessoa ela pode apresentar gânglio, né? É um inchaço, são aqueles caroços, né? Principalmente na região da virilha, né, na região da axila, e pode também apresentar feridas em outras partes do corpo, né, por exemplo, nas mãos. Só que esses sintomas também eles desaparecem e não se Uhum. dá a devida importância. Ela pode entrar numa fase chamada fase de latência, que é uma fase onde ela Certo. não vai se manifestar, mas ela vai ficar quietinha ali no organismo. E aí, Uhum. depois de algum tempo, de alguns meses até, ela pode evoluir para a fase terciária, né? A fase Uhum. terciária, ela acomete órgãos vitais, né? Que é o caso do coração, né? E pode acometer também o sistema nervoso. Então, a Uhum. pessoa pode perder a visão e pode ter outras consequências neurológicas, que pode levar à Certo. morte, né? Então, a Certo. sífilis, ela é silenciosa e ela é uma doença, né, de importância em termos de saúde pública muito grande, né? Nós tivemos aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos, nós podemos avaliar aí um aumento de 30%, né, na incidência de Uhum. sífilis, né, em termos de Brasil. Aqui em Sertãozinho não é diferente, né? A gente vê nas campanhas que a gente faz, geralmente no final do ano tem aquela campanha Fique Sabendo, né? E ao longo do ano nós temos o atendimento do ambulatório através do CTA, que é onde a pessoa procura Uhum. para se testar. E a gente, infelizmente, tem visto um aumento no número de casos. O bom é que a sífilis, quando diagnosticada,
né, logo no início, né, nessas primeiras fases que eu expliquei, ela é tratável, né, e Certo. a pessoa vai se curar, né? Tem um período de tratamento, né, com antibióticos, mas a pessoa vai se curar. Por isso que é importante fazer o teste, né, fazer o teste rápido, que através do conhecimento da condição sorológica, né, do conhecimento do seu organismo através do exame, é possível saber que tem a doença e é possível se tratar. Tá, eu ia te perguntar como se trata, mas você já falou para a gente já sobre o tratamento da sífilis. Certo. Ah, bom, pessoal que está chegando agora, estou conversando com a Fábia, coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS. Para quem não sabe, cantora também, né, Fábia? Você É, canta muito hoje bem. menos, né, Rodrigo? Infelizmente, o dia a dia de trabalho tira a gente da arte, né? É, Mas é importante, né? A gente aí procura ter a arte para não morrer da realidade, né? Como já é, dizia Nietzsche. verdade. Fábia, existe diferença entre HIV e AIDS? Sim, claro. HIV é o vírus, né? O vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, né? E o HIV, ele se instala na pessoa, né? Também através do sangue ou secreções, por isso que é uma doença sexualmente transmissível, né? Mas pode Uhum. ser desenvolvida de outras formas, pode ser transmitida, aliás, de mãe para filho também, né? Na transmissão vertical. E hoje, né, muito raro, né, hoje isso não acontece, mas antigamente, na década de 80, 90, através da transfusão de sangue. Hoje, graças aos exames, graças à tecnologia, isso não acontece mais, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente não ouve mais relatos de transmissão através dessa forma, né? Então, HIV é o vírus. A pessoa ela pode contrair o HIV e não necessariamente desenvolver a doença. A doença é a AIDS, né? Então, É. quando que a gente sabe que a AIDS se desenvolveu? Quando a pessoa começa a apresentar sintomas. Então, ela adquiriu o HIV e aí, depois de um certo tempo, né? Isso depende muito, né? De cada organismo, de cada pessoa e ela começa a desenvolver alguns sintomas. Então, a partir desses sintomas e a partir de alguns marcadores, né, que são as sorologias, os resultados, né, os índices de nível de carga viral e nível de CD4. CD4 é um linfócito, né, a defesa do organismo. Então, através desses níveis, a gente pode certificar se a doença foi desenvolvida, se o HIV, né, acabou acometendo aquele organismo, a AIDS, né? Então, existe essa diferença. Então, para saber também, né, se a pessoa se contaminou, é importante fazer o teste, né? Na medida Certo. que a pessoa conhece a sua condição sorológica, né, e tem o diagnóstico, aí é Uhum. possível medir os índices de carga viral e CD4, né? Então é um pouquinho específico, mas eu acho importante a gente colocar, né? Uhum. A carga viral estando abaixo de 40 cópias, isso então significa que a pessoa está indetectável, é um organismo que está É. bem, né? Está saudável Uhum. acima de 40 cópias, e assim, quanto mais comprometido, né, há o Uhum. risco do desenvolvimento da doença. E os níveis de Certo. CD4, né? Um CD4 Aham. bom é um CD4 acima de 350. Uhum. Ô, Fábio, a gente percebe que ainda existe muito preconceito com pessoas que estão vivendo com a AIDS, né? E isso é triste, porque o preconceito traz várias consequências, como depressão, e a pessoa perde apetite, né? Fica triste, às vezes leva até o suicídio. E porque às vezes, muitas das vezes tem pessoas que fazem de propósito, tem pessoas que não têm conhecimento e acaba tendo medo, né? Acha que pega por toalha, por talheres. Ainda existe isso. Como que se contrai o HIV e como não se pega o HIV?
Você tocou num assunto muito importante, Rodrigo, que é a questão do preconceito, né? Então, na década de 80, né, quando começou a surgir, né, a epidemia da AIDS em nível mundial, a gente ouvia falar muitas coisas, porque era uma doença desconhecida, né? Então, hoje, Certo. graças aos avanços tecnológicos, graças aos avanços na área farmacológica, né, que trouxe aí medicamentos antirretrovirais de alta potência, a AIDS ela se tornou uma doença crônica, né? O que significa isso? Ninguém mais morre de AIDS a partir do momento que inicia o tratamento, né? Que toma a medicação de forma correta, né? Que tem adesão ao tratamento. Então a pessoa ela tem uma vida normal, né? A gente até fala, né? Hoje quem recebe um diagnóstico de HIV, ele pode morrer de qualquer outra coisa, né? Mas Aham, ele tomando a medicação ele não vai ter problemas, né, que tragam, possam levá-lo à morte, né? Então, o principal fator, né, relacionado ao preconceito é o conhecimento, né? Então, a gente frisa muito isso. Se contrai o HIV através do contato com sangue ou secreções humanas, né? uhum, Então, a forma mais comum, né, infelizmente, de contágio pelo HIV é através do sexo desprotegido, do sexo aham, sem camisinha, né? uhum, Então, existe também aquele estigma, como existia na década de 80, início da década de 90. Era a doença dos gays, era a doença dos usuários de droga, né? Das pessoas que tinham um comportamento de risco, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia, infelizmente, não existe mais esse conceito, né? Qualquer um de nós, né? Qualquer pessoa está sujeita, desde que não tenha os devidos cuidados. E o uso do preservativo é a principal forma de prevenção. certo. Então, beijo não pega, De né? Muitas jeito vezes nenhum. fala, eu vou beijar. Beijo não pega, aperto de mão não pega, abraço não pega, compartilhar talher, copo não pega. Então, ele não é transmitido pela saliva, né? Então, isso tem que Aham, ficar muito claro, né? Não pega no banheiro, não pega no ônibus, né? A forma de contrair é através do contato com sangue ou secreções. E uma informação importante, eu já falei um pouquinho, né? Logo mais essa questão do fato da pessoa estar com a carga viral abaixo de 40, né, com a uhum, condição de intransmissibilidade. Então, carga certo. viral abaixo de 40, né, I é igual Uhum, a I, a gente fala uhum, indetectável, carga viral sim, abaixo de 40 é igual intransmissível. Então, essa é uma informação relativamente recente, relativamente nova, tem uns 2 ou 3 anos que se sabe disso, né? Que a pessoa que toma sua medicação de forma correta e consegue se manter indetectável por um determinado tempo, lógico, isso tem que ser muito bem avaliado, né, pelo médico, então ela tem uma segurança em não transmitir através de relações sexuais. Então, essa informação é muito importante para a pessoa que vive com HIV, porque tira um pouco é, desse peso, né? Até uhum, para relacionamentos, né? Ela não carrega esse peso de saber que ela, né, pode transmitir, ainda que tome todos os cuidados. Então, é importante. Indetectável é igual a intransmissível. entendi. Ô, Fábia, o que que é PEP? PEP é Sim. profilaxia pós-exposição. A Uhum, PEP, a gente pode compará-la à pílula do dia seguinte, né? Então, o que significa? Eu tive uma exposição, tive uma situação de risco, né, para o contágio do HIV. O que pode ser essa situação de risco? Pode ter sido uma relação sexual desprotegida, pode ter sido uma situação de violência, né? Infelizmente ocorre, né? E pode sim. ter sido uma situação de um acidente ocupacional com material pérfuro-cortante. Então, eu desconheço a fonte, eu me perfurei com um material pérfuro-cortante que potencialmente pode ter sido utilizado ou pode ter perfurado uma pessoa contaminada. Então, para esses casos, existe a PEP,
Se eu passei por uma situação de risco, eu devo procurar uma assistência especializada para receber essa medicação. Aqui em Uhum. Sertãozinho, nós oferecemos a PEP tanto na UPA, 24 horas, quanto no Sim. ambulatório, né, no Centro de Referência de Infectologia, lá no nosso Uhum. ambulatório. Mas é muito Aham. importante, Rodrigo, a pessoa saber do prazo da PEP. A PEP ela só funciona se ela for administrada até 3 dias, né, ou 72 horas após a situação ocorrida. Né? Se Certo. passar desse prazo, infelizmente não tem o que fazer. Certo. E para aquelas pessoas, a gente tem algumas pessoas que não conseguem usar o preservativo, né? Eu conheço alguns amigos meus até. Eu sei que existe uma proteção, né, que é chamada PrEP, né? Você pode explicar para as pessoas o que é PrEP? Porque hoje tem Sim, outras formas de estar se protegendo contra o HIV/AIDS, né? Não contra a sífilis e outras doenças. O que é isso. a PrEP? A PrEP, assim como a PEP, ela entra naquele chamado ciclo da prevenção combinada. Prevenção combinada é um conjunto de fatores que estão aí disponíveis, né? São tecnologias disponíveis para a prevenção do HIV. Então, esse exemplo desse seu amigo, né, que tem dificuldade em usar preservativo, tem pessoas que têm alergia, existem várias situações que a gente não vai colocar aqui, né? Sim. Mas, para isso existe a PrEP. A PrEP seria a profilaxia pré-exposição. Se a PEP é pós, a PrEP é a pré-exposição. Então, para essas pessoas, existe a indicação do uso da PrEP. A pessoa ela passa por uma avaliação clínica também, porque é um medicamento, né? Vamos dizer, é um coquetel de medicamentos antirretrovirais que ela vai fazer uso, ela não pode parar de tomar, né? Ela tem Uhum. uma regra, né? De adesão para isso também, então ela não pode tomar apenas no momento em que ela queira, né? E Certo. passa a ser, então, parte do dia a dia. Se ela tem essa propensão a relacionamentos, né, com situação de exposição para risco, né, de contágio do HIV. Então, a PrEP é a última tecnologia, né, em termos de prevenção do HIV, é a mais recente delas. E eu vou deixar você me fazer a pergunta. Eu já ia Tá. me Só, antecipar, mas pode perguntar. não, mas a pessoa que ela toma PrEP, a partir de quanto tempo ela pode começar a ter relação sem o preservativo? Olha, isso Tem, depende. Isso depende. Ela precisa passar por uma avaliação clínica, né? E aí o Uhum. médico ele vai poder dizer para a pessoa qual é o momento em que ela pode iniciar, né? As suas relações sexuais, o seu comportamento, né? Mas É, vai de acordo com essa avaliação. tá. Aqui em Sertãozinho a gente sabe que não tem PrEP ainda. Você pode explicar para a gente por que não tem, ou se futuramente vai ter? Olha, eu vou dar uma boa notícia, né? E vou concordar com uma situação ruim. Infelizmente, nós Tá. ainda não temos a PrEP, né? Essa é a notícia ruim. Nós ainda não temos a PrEP e nós seguimos, Rodrigo, um planejamento, né? Que é o nosso plano de ações e metas, né? Que sempre ele é elaborado ao final de cada ano e ele prevê as Uhum. ações que devem ser desenvolvidas ao longo do ano seguinte. Isso segue um Certo. calendário, isso segue uma diretriz até, né, do Ministério da Saúde. Então, Uhum. Sertãozinho já se habilitou, né, no ano passado, nós conseguimos a habilitação para executar a PrEP aqui em Sertãozinho. O que Certo. ocorre, né? Nós trabalhamos com um organograma, né? Com um cronograma de ações. Então, em breve, isso em breve está bem próximo, né? Já na outra semana, na segunda quinzena de junho, nós Certo. estaremos em outro local de atendimento, né? Numa sede Uhum. própria, com instalações mais adequadas, né? Com Uhum. melhores tecnologias para a gente poder atender a nossa população. A partir do Certo. momento que fizermos essa mudança, então já é
um passo para a gente poder estar executando, né, a PrEP que já foi habilitada. Uma outra coisa que atrasou foi a questão da pandemia, né, que Uhum. parou-se, né, todas as atividades, digamos assim, consideradas não urgência, né, não urgentes em saúde. Então, nós estamos em pandemia, então temos que ficar, voltar todos os esforços e toda a atenção para esse momento delicado que a gente está vivendo, né? Isso em Uhum. termos mundiais. E, claro, Sim. né, em esfera menor, isso acabou nos afetando, porque o ambulatório de infectologia está diretamente relacionado aos protocolos, né, ao trabalho aí que tem sido desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Sertãozinho. Então, isso tudo É. deu uma segurada, né, nas intenções que a gente tinha de estar viabilizando isso. Mas com essa nossa mudança, né, de prédio, com uma estrutura melhor, aí sim, passando isso tudo, é o próximo passo, a implantação da PrEP. Ah, isso é uma notícia ótima para a gente Sim. aqui de Sertãozinho. Ô Fábio, se alguém que está assistindo a gente aí, eu estou vendo que a Paulinha está aí, um grande beijo para a Sim, Paulinha. manda um beijo, Willy, Paulinha, Clau, um beijão para vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Fábia, o momento é agora, tá, pessoal? Para a Fábia estar Sim, tirando as dúvidas de vocês. Nessa, ô Fábio, a gente sabe que temos agora o autoteste, né? isso. E está disponível aqui em Sertãozinho o autoteste, Sim, né? sim. Eu havia preparado toda uma parafernália aqui na mesa de casa, mas devido à posição, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Mas Certo. esse aqui, né, é o autoteste. Uhum. A gente pode ver que ele tem 99,9% de precisão, ou seja, ele é muito seguro, né? E é uma forma, é uma tecnologia que entra também no leque, né, da prevenção combinada e está Uhum. disponível aqui em Sertãozinho. O autoteste ele é muito simples, né? Uhum. Ele é bem explicativo, né? Dentro dele vem um folheto, né? Vem todo o passo a passo de como ele pode acontecer. Então, a gente tem Uhum. disponível aqui, quem tiver interesse em fazer o autoteste, lembrando que é o autoteste para HIV, tá? Sim. Quem tiver interesse, é só nos procurar lá no ambulatório de infectologia. Então, ainda essa semana, nós estaremos ali nas dependências do Centro de Saúde 2 de Sertãozinho, né, na Uhum. rua Pedro Biguete, 910, no bairro São João. Então, por mais essa semana estaremos lá. A partir do dia Uhum. 15 de junho, nós estaremos na Avenida Ideu Tacada, o antigo ambulatório de saúde mental. Então, Ali na tá quadra 3, né? na Coab 3. Então, a administração de Sertãozinho, né, preparou um espaço muito bom, né, muito adequado para receber o nosso programa, né, e toda esse trabalho, esse engajamento, né, da equipe e para os nossos pacientes, né, que são merecedores, sem dúvida. Então, voltando à questão do teste, né, Rodrigo? A pessoa ela pode retirar e levar para casa. A gente pode disponibilizar até 4 testes por pessoa. E Uhum. chegando no ambiente mais seguro que ela encontrar, ela pode fazer, né? E tem um Uhum. tempo para de espera para dar a reação. Então a gente É. orienta que a pessoa não deixe passar muito esse tempo, porque Uhum. se está marcado ali, né, que o teste, o resultado, ele sai de 10 a 20 minutos, de no máximo 20 minutos. Né? Se eu Certo. passar de 20 minutos, passar de meia hora, ele pode dar erro de leitura. Né? E aí, Uhum. aquilo que seria um resultado negativo pode, de repente, ser um resultado positivo, né? E a pessoa aí ter todo esse desgaste. Então, é importante ler as instruções, né? E levar para casa ou para o local mais seguro que desejar e fazer o teste. Se Tá. eventualmente for positivo, procure o centro de infectologia, que aí nós vamos refazer e dar toda a orientação. Ele é Certo. quase 100% seguro, né?
Então, é bem tranquilo, principalmente nesse momento da pandemia, que a pessoa não precisa ficar indo, né, até o ambulatório, aguardar o tempo, né, para poder esperar o resultado. Entendi. Fábio, para quem não quer fazer o teste sozinho, tem o teste rápido, né, lá no ambulatório. Que horário que está funcionando os testes rápidos? Horário Ainda normal. semana que vem. Horário normal, Rodrigo. Uma das coisas que não parou com a pandemia foi o atendimento no centro de infectologia. As Certo. consultas, né? Nós demos uma ajustada de acordo com a necessidade. Obviamente, o paciente ele passa por consulta, mas aquele paciente que está bem, né? A gente está dando uma espaçada maior nos retornos. Os testes, atendimento normal, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde. É só nos procurar, o resultado do teste fica pronto em no máximo 40 minutos. É bom a gente enfatizar, né, Fábio, que para as pessoas que estão vivendo com AIDS nesse momento, né, que faça o seu tratamento corretamente, né, toma os medicamentos certinho, para que elas possam ter uma vida saudável. Exatamente, Rodrigo. Como eu falei, a AIDS ela é uma doença crônica, né? Assim como o diabetes, assim como a hipertensão, né? E a pessoa tomando a medicação todos os dias, tem pessoas que não gostam muito, né? Não se dão muito bem com o medicamento, mas o ganho que esse medicamento traz realmente é muito grande, né? Vale a pena quebrar esse preconceito, né, em relação ao medicamento. Antigamente, Rodrigo, volto a dizer, né, no início, né, de toda essa história do HIV, o termo coquetel ele vem disso, né? Se tomava 30, 40 comprimidos por dia, né? Então, Sim, realmente isso era muito sofrido, né? Então, a partir da década de 90, surgiram os antirretrovirais de alta potência. Então, hoje tem esquemas muito simples, né? De um medicamento, dois, três medicamentos no máximo, né? Então, é muito tranquilo hoje em dia, né? Se evoluiu muito, né? Com relação ao tratamento do HIV, né? E as tecnologias de prevenção do HIV. então tá. Fábio, acho que é isso, né? Quero agradecer mais uma vez, né, pela tua presença aqui pelo Facebook. Lembrar as pessoas, né, você aí faz parte aí do Comitê do Covid, lembrar as pessoas ficarem em casa, né? Estamos tendo aí o aumento de casos em Sertãozinho, né? E as pessoas não sabem ficar distante, né? Elas não conseguem usar máscara, porque eu vejo aqui no centro, quando eu saio, as pessoas estão em cima da outra, quando encontra a colega no meio do caminho para conversar, retira a máscara, e isso é complicado, que pode estar passando um vírus, né, uma para outra. Então, vamos ficar em casa, pessoal. Exatamente, Rodrigo. Não é esse o objetivo da nossa fala, mas foi bem Sim, oportuno você tocar nesse assunto, né? E sim, parece até um contrassenso a gente falar em sexo seguro no tempo da pandemia, né? Que a isso. gente tem que manter o distanciamento. Mas a gente não pode deixar de falar disso, né? Somos seres sociais, então é muito difícil, né? Uhum. Algumas situações realmente elas ocorrem, mas o que que a gente pede, né? Sexo seguro, use preservativo e use máscara, né? É, Então, sem estar com a máscara é a mesma coisa que fazer sexo sem camisinha. exatamente, Rodrigo, bela analogia. Né? E eu agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade, me coloco à disposição para mais oportunidades como essa, né? E se Uhum. alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar lá no ambulatório. Lembrando que a partir do dia 15 de junho estaremos no antigo ambulatório de saúde mental, lá na Coab 3. Então tá. Obrigado, viu, Fábio? Obrigada, Tchau, boa noite. Rodrigo. Boa noite a todos. Muito obrigada.